No sermão anterior, meus irmãos, pregado no dia 23, nós meditamos sobre o tema avareza travestida de falsa generosidade. Aquele sermão foi dividido em duas cenas. A primeira cena eu chamei de intentos estranhos, por debaixo dos panos. E a segunda cena eu chamei de trama exposta e juízo divino. Em resumo, na ocasião, queridos, nós vimos que Deus foi disciplinador. Ele disciplinou de maneira severa um casal. O nome deste casal, Ananias e Safira. Por conta do pecado que eles haviam cometido, o pecado de mentir ao Espírito Santo de Deus. Eles fizeram isso, eles mentiram a Deus, o Espírito Santo, quando eles esconderam parte de um recurso que eles adquiriram com a venda de uma propriedade e agindo eivados pela mentira, com uma certa pitada, uma dose de avareza, e em um conchavo de premeditação, se aventuraram, meus irmãos, a quererem impressionar a igreja do Senhor através de um gesto pseudo-generoso. Satanás encheu o coração daquele casal com a mentira. Na oportunidade, eu falei aos irmãos que aquela atitude deste casal refletia a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Deus puniu aquele casal com a morte física. E aquela disciplina que foi aplicada por Deus exerceu uma forma muito didática no meio da igreja reunida. E a igreja entendeu muito bem a mensagem que o Espírito Santo queria passar com aquela punição severa, instrutiva. O fato, meus irmãos, é que quando o Senhor está falando no meio da igreja, quando o Espírito Santo está falando, nesta hora e nesta oportunidade, deve haver profunda contrição no meio dos que se reúnem, dos seus irmãos, os servos de Deus. E não somente isso, bem como um desejo de dedicar as suas vidas, grande temor e um desejo de entregar as suas vidas, depositando todo o seu ser aos pés de Jesus Cristo, todo o seu talento, todos os dons que Deus te confiou, depositar aos pés do Supremo Pastor da igreja. E isso você deve fazer como uma oferta sincera e com um sentimento profundo de adoração. Eu recordei aos irmãos que nós precisamos estar também atentos, porque Satanás ele é especialista em querer encher corações de crentes. Encher o coração de crentes e plantar na mente dos cristãos seus planos sórdidos, seus pensamentos sórdidos em nossas cabeças. E para isso, para evitar essa plantação, essa semeadura maligna, eu mostrei aos irmãos que nós precisamos estar cheios da verdade. Cheios da verdade, que é a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo e, uma vez inclinados à palavra de Deus, deixadas pelo Espírito da verdade, os planos de Satanás sempre serão frustrados na igreja e na vida de cada irmão. Eu concluí a reflexão no sentido aplicativo, lembrando aos irmãos que devemos ter cuidado para não cultivarmos motivações estranhas. Motivações estranhas em nosso coração. E estas estranhezas que podem estar orbitando ou agarrados em nosso coração, elas podem representar num futuro um perigo mortal para a igreja. E o Senhor está observando isso. Lembrei aos irmãos que os olhos do Senhor estão aqui, olhando cada coração, vendo cada intento, cada real intento que carregamos quando chegamos aqui no domingo do dia 23, no domingo passado, hoje e sempre. Quando você passa por essas portas, o Senhor que escruta cada coração já está aqui, olhando cada um de nós. E que cada desejo, irmãos, que nós temos e carregamos e que chegamos também hoje aqui, seja o mais sincero possível.
que o coração de cada um irmão aqui, a começar do meu, tenha uma atitude humilde, arrependida, e de buscar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo com santo temor e tremor. No sermão desta manhã, nós veremos Lucas relatando que o evangelho pregado pelos apóstolos era confirmado pela presença de muitos milagres. E eu chamei o sermão desta manhã, meus queridos, de A Mensagem e os Sinais. Vamos nos colocar de pés? Vamos ler a palavra do Senhor que será projetada? Nós estamos fazendo a sequência da pregação expositiva no livro de Atos, o livro histórico de Atos, registrado pelo historiador bíblico Lucas, que escreveu esse compêndio. Lucas/Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Nosso irmão também era chamado de médico Lucas. Ele registrou. Vamos ao capítulo 5 e vamos fazer a leitura dos versos 12 ao verso 16, será o objeto da nossa meditação essa manhã expositiva. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Oremos, irmãos. Lemos mais uma vez a tua gloriosa palavra, Senhor. E neste instante nós rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Ilumine o nosso entendimento, ilumine o mensageiro, para que eu possa, Senhor, entregar a tua vontade aos meus irmãos. E que haja edificação, meu Pai, no meio do teu povo, e que possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo. Opera, Senhor, estas maravilhas no nosso meio, porque esta é a mensagem e os sinais que o Senhor nos dá por meio da tua palavra. Rogamos o nome de Jesus, gratos pela obra que o Senhor está fazendo em nosso meio, pela ação do Espírito Santo. Agora, no momento em que iremos meditar a tua palavra. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem. No último parágrafo que nós debulhamos, ele se encerrou um pouco, meio que cinzento. Ele encerrou-se meio que tenso, mostrando um grande temor e reverência no meio da igreja perante o Senhor. O Espírito Santo, o Senhor Deus Espírito Santo. E uma vez que os discípulos haviam presenciado, testemunhas oculares, da correção didática que Deus aplicou, impediu em sua igreja, que eu chamei de severa punição, e recaiu, como eu disse introdutoriamente, sobre aquele casal Ananias e Safira. A sequência do relato que Lucas nos traz, ele vem agora apresentar uma outra faceta. Se a coisa estava cinzenta no último parágrafo, agora ela ganha cores. E nós veremos uma outra faceta dentro da história, da historicidade da igreja em seus primórdios, que nos dirige a um certo contraste aqui, uma mudança radical de cena, saindo de um enredo fúnebre para uma realidade completamente distinta, empolgante, vibrante e repleta de atividades miraculosas. É assim que o nosso Deus maravilhoso faz. Deus estava se movendo no meio da igreja de maneira sobrenatural, no meio dos nossos irmãos,
e marcando a realidade diária da igreja recém-nascida, com efeitos extraordinários e humanamente indescritíveis. E logo aqui no verso 12, você percebe juntamente comigo esses efeitos super admiráveis que estavam sendo realizados na instrumentalidade dos apóstolos. Acompanhe comigo a narrativa mais uma vez. Olhinhos no texto, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e prodígios. Quem não quer viver sinais e prodígios em suas vidas? No idioma do Novo Testamento, há dois substantivos aqui que traduzem essa expressão sinais e prodígios. É o substantivo semeia e o outro substantivo terata. Eles exercem uma função aqui, irmãos, coordenada. Eles exercem uma função intercambiável aqui no texto. Quando uma mesma palavra, duas palavras querem exercer um mesmo sentido aqui para nós leitores. E que sentido é esse? Marcante. Lucas quer que a gente coloque os nossos olhinhos e quando ele fala sinais e prodígios, e usando estes termos intercambiáveis, que a gente pode chamar de maravilhas também, ele quer que a gente veja que Deus está fazendo algo marcante. Deus está trazendo símbolos como para apontar uma evidência, uma coisa real no meio do seu povo. Então esses substantivos carregam esta ideia. A ideia de quê, irmãos, também? De uma ocorrência incomum. Uma coisa que era incomum, mas ao mesmo tempo presente, que transcendia o curso normal da natureza. Então, o que acontecia entre os nossos irmãos, sinais e prodígios, era um ocorrido ou acontecimentos, não era comum, mas era presente e que apontava para algo marcante, e era como um distintivo para aquela igreja, vamos dizer, igreja primitiva. Lucas está nos apontando, irmãos, que essas maravilhas eram realizadas pelos apóstolos. E você vê aqui a expressão muitos sinais e prodígios, ou muitos milagres. Essa expressão grega aqui é muito interessante também. A palavra muitos, que aparece aqui para nós, que foi traduzida para nós no nosso idioma, mas no grego é a expressão polis. Para ficar mais claro para vocês, como Lucas é bem refinado em escolher as palavras para comunicar o sentido que ele quer que os seus leitores enxerguem, nosso idioma aqui a gente utiliza essa expressão como um prefixo em algumas palavras. Por exemplo, policlínica, não é verdade? E quando a gente vai cunhar uma palavra e coloca num prefixo esse termo poli ou polis no grego, porque vem do grego polis, a gente quer comunicar com o exemplo que eu estou dizendo, policlínicas, um ambiente onde você tem uma diversidade de especialidades para tratar a saúde, não é verdade? Então ali você tem muitas atividades sendo realizadas para tratar clinicamente as pessoas. Policlínica. Poliglotas é aquele que possui a habilidade de falar diversos idiomas. Uma certa variedade de idiomas. Então Lucas escolheu a palavrinha polis, ou que traduzido para nós, muitos, para que a gente possa enxergar que, irmãos, eram realizados muitos, espantosos milagres, em quantidades e proporções diversas, assim como existem diversas línguas do poliglotas, assim como existem diversas especialidades clínicas numa policlínica. Aqui está acontecendo muitos milagres extraordinários. Polis quer comunicar para a gente isso. Uma grande variedade de milagres que transcende o entender humano e que a gente não consegue colocar dentro de uma caixinha, porque eram coisas super admiráveis. Tudo isso, meus irmãos, estavam sendo realizados
conforme o historiador Lucas nos mostra aqui, pelas mãos dos apóstolos. Põe os olhinhos aí no texto, verso 12, nos diz isso. Pelas mãos dos apóstolos. Quando Lucas está dizendo pelas mãos dos apóstolos, em outras palavras, por intermédio, como uma ponte, irmãos. Como uma ponte que vai levar um veículo para um certo destino. Deus está usando os discípulos, os apóstolos, como um veículo de bênçãos miraculosas para atingir pessoas, alcançar pessoas. Ou seja, esses homens aqui, os apóstolos do Senhor Jesus, foram dotados de certas habilidades especiais, coisa que não era comum, eram habilidades especiais e sobrenaturais. Não é como tocar um instrumento, que também é uma habilidade. Não é como simplesmente falar publicamente, que também isso é uma certa habilidade. Eles também falavam, pregavam, e a gente vai ver, mas eles estão fazendo algo que fugia à natureza. Nem todo mundo possuía essas habilidades. Os apóstolos, meus irmãos, nós temos consciência de que eles foram levantados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor Jesus quando eles receberam o Espírito Santo para fazer o quê? Qual era o fundamento principal dos apóstolos? Lançar os fundamentos doutrinários. Então eles foram levantados para isso. Lançar os fundamentos da fé que nós hoje sempre lemos, estudamos, averiguamos. As igrejas do Senhor estão fundamentadas nas doutrinas dos apóstolos. Então a gente não sai disso. E para que tudo que os apóstolos ensinassem fossem acolhidos como palavra normativa de Deus para a igreja, o que precisava acontecer? O ensino doutrinário dos apóstolos precisava ser acompanhado por manifestações extraordinárias, para que a mensagem, a pregação, chegasse aos ouvidos das pessoas e a percepção que eles tivessem, quando eles compreendessem, fosse de que Deus está se movendo por meio daqueles homens com sinais e prodígios. Então, a mensagem deveria ser ratificada e confirmada por meio desses sinais. Ninguém em sã consciência, irmãos, poderia chegar e negar que isso estava acontecendo. Ou seja, havia também uma realidade de que esses sinais e prodígios comunicavam que, observe, eles foram dotados pela habilidade para realizar efeitos extraordinários da parte de Deus, mas esta mesma funcionalidade dos milagres realizados confirmavam também que o mensageiro que chegou para operar tal sinal, ele vinha enviado da parte de alguém, da parte de Deus. Então, quando olhavam para Pedro e os demais apóstolos realizando sinais, eles diziam: esses homens são enviados de Deus. E também, tudo que eles falavam, ou que eles planteavam, era tido diante da comunidade como palavra de Deus. Tudo que eles ensinavam é palavra de Deus, porque tem sinais maravilhosos acontecendo, sinais espantosos acontecendo. O fim pragmático, podemos dizer, dos sinais e prodígios, meus irmãos, era o fim pragmático ou o fim funcional dos milagres realizados, era confirmar a pregação. Este era o sinal e esta era o objetivo. E Lucas falou também uma coisa aqui para a gente, que isso estava acontecendo no meio do povo. Olhem comigo aí no verso 12 ainda. Eram feitos entre o povo. Essa expressão aqui, povo, ela no grego é a palavra laos. E o que significa laos, ou povo, quando a gente lê no Novo Testamento? Qual é o que a gente precisa entender quando a gente vê a palavrinha povo, né, no texto do Novo Testamento? Comunica algumas coisas. Primeiro, uma nação. Quando você vê povo ali, você tem que olhar e pensar, nação. E obviamente, em muitos casos, as nações, ou a nação que o autor bíblico está se referindo, em muitos casos,
é a nação de Israel, são os judeus. Outra forma que a gente pode interpretar quando a gente vê a palavrinha povo no texto, quando a gente lê, é pessoas que estão sendo reunidas e que falam a mesma linguagem. Geralmente o autor bíblico usa povo também quando ele está falando a respeito disso. E pessoas de uma mesma etnia, e que pertencem ao mesmo grupo de nacionalidade do povo. Mas também ela pode significar, quando você coloca os seus olhinhos no texto e vê a palavra povo, você pode enxergar ali um grupo de pessoas reunidas, ou uma grande parte da população local específica congregada em um determinado espaço. Então essa palavrinha povo quer dirigir as nossas atenções para isso. E eu considero, irmãos, olhando esse texto, isso muito apropriado, essa interpretação aqui muito apropriada. Por quê? Porque Laos, ou povo aqui, que é traduzido na nossa língua, se refere ao grupo que se reunia todas as vezes que os apóstolos estavam ensinando. Então, todas as vezes que os apóstolos estavam ensinando, o povo estava reunido. E que povo é esse específico que se reunia? Quem pode pensar aqui comigo? Que povo é esse? A igreja, é isso mesmo, Joaninha. A igreja. Toda vez que a igreja se reunia, ou o povo de Deus se reunia, que também é a aplicação de pessoas reunidas, toda vez que se reunia havia o ensino da palavra. Não se reúne, irmãos, com outro propósito central. A gente se ajunta aqui para ouvir a palavra de Deus, louvar o nome dele, fazer orações, mas principalmente para ouvir a palavra de Deus. A gente não reúne aqui para perder tempo com programações. Tem programações, mas quando a gente se reúne em um culto solene, o objetivo principal é o quê? Ouvir a exposição da palavra de Deus. É porque nesta hora a gente cresce, a gente aprende, a gente desenvolve, a gente amadurece com a exposição da palavra de Deus. A igreja não amadurece com programações. Não são programações que amadurecem a igreja. Programações têm o seu lugar, têm o seu tempo, é importante, é maravilhoso, e a nossa igreja não para, é a igreja que acontece. Então a gente sabe que é importante isso. Tem o seu lugar. Mas o momento mais importante de todos os membros dessa igreja é sentar para ouvir a palavra de Deus. E eu considero isso muito importante. E quando a gente vê isso aqui, e mais diretamente este povo é a igreja, eu quero que vocês considerem comigo e coloquem os olhinhos no texto, ainda aí no verso 12, que você pode ver que que este povo, que é a igreja, estão reunidos em um lugar específico. É um grupo de pessoas reunidas em um lugar específico. Leiam comigo aí na parte B do verso 12. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Vocês já lembram perfeitamente que este local aqui, bem específico, o pórtico de Salomão, era utilizado para reunir grande número de pessoas. Lembram quando a gente estava no capítulo 3, falando sobre a cura do homem paralítico de nascença? Quando Pedro e João falaram aquela palavra, não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é Jesus, levanta e anda. E aqueles homens entraram pela porta formosa e chegaram em que lugar? No pórtico de Salomão. E lá eles foram ensinados, eles ensinaram a palavra de Deus a uma multidão que estava ali. Naquele dia acresceu-se mais de 5.000 conversões ao Senhor. Muita gente se reunia no pórtico de Salomão. E vocês sabem que este mesmo lugar, lembrando, era o lugar que os escribas, fariseus usavam para ensinar uma multidão de pessoas. Lembram disso, irmãos, como eu falei? Eles se reuniam no pórtico de Salomão, que era um lugar muito grande, para reunir milhares de pessoas para ensinar. E os nossos irmãos estão aqui, em comum acordo, para aprender a palavra de Deus. É salutar também lembrar os irmãos que este lugar aqui, o pórtico de Salomão, não era um lugar seguro. Lembram a consequência depois que Pedro e João pregaram o que aconteceu? Eles foram custodiados, lembram? Eles foram presos e passaram por uma audiência de custódia, e o desejo daqueles líderes religiosos era matar os nossos irmãos. Então estar no pórtico de Salomão, pregando e ouvindo a mensagem, não era nada seguro, mas isso é admirável.
porque os nossos irmãos estão encorajados de maneira unânime a estarem ali. E eu peço a Deus que esse mesmo sentimento esteja em cada coração aqui, que nós tenhamos a mesma coragem, que nós tenhamos sempre o mesmo desprendimento unânime de estarmos juntos aqui, irmãos, reunidos a fim de ouvir o ensino da palavra de Deus, mesmo que isso seja perigoso, mesmo que isso custe o que custar, custe as coisas que você considere de valor, mesmo que isso custe, você possa estar aqui tão encorajado e firme como os irmãos estavam ali reunidos no pórtico de Salomão. Mas aqui no verso 13, caminhe comigo, o autor sagrado vai falar que um outro grupo de pessoas também estava ali próximos, mas temiam se achegarem à igreja, ali no pórtico de Salomão. Então, se é um lugar muito grande que reúne muitas pessoas, milhares de pessoas, tem muita gente ali que também não era parte da igreja. Olhe comigo o verso 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, há um outro povo aqui, ou um outro grupo de pessoas aqui, que não se encorajavam. Enquanto alguns estavam encorajados, outros não estavam encorajados. Não se encorajavam a fazer parte da igreja, estarem ali, na igreja do Senhor. O verbo usado aqui de ajuntar-se é de onde vem no grego aquilo que a gente chama de cola, grude. O termo grude, cola, nasceu dessa expressão ajuntar-se, que no grego é colau. Então, grude e cola, que Lucas está querendo dizer aqui é que eles não queriam se associar. Alguns que estavam ali, parte restante do povo judeu, que não haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, tinham medo de se aproximar, de se associar, de serem sedimentados. A palavra juntar-se aqui também comunica isso: colar-se, ajuntar-se, sedimentar-se, grudar com os irmãos. E um parêntese, a gente tem que estar aqui assim, viu? Colados, sedimentados, grudados um no outro, que é assim que a igreja deve ser. Mas por que isso não acontecia, irmãos? Por que esse distanciamento? Lucas informou que havia admiração. Então, quando você admira alguma coisa, você quer estar perto, não é verdade? Quando o Gemima admirou o Tiago, eu fico falando assim, aí parece que futuca mais, né? Você quis logo ficar pertinho dele. Já já você vai estar pertinho. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto. A gente quer se aproximar. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer estar perto. Então a admiração normalmente leva a gente para próximo, para aproximação. Vejam comigo o verso 13. Observem que eles estavam observando a reunião dos crentes, admiravam, mas não queriam se aproximar. E o verso 13 começa aqui, inicia com uma conjunção coordenada adversativa. Que conjunção é essa? Põe os olhinhos aí. Porém. Viu comigo? Tem uma função importante aqui, irmãos. Porque é uma conjunção que é coordenada. Por que coordenada? Porque ela está ali para unir duas orações. Tem duas orações aí no verso 13. Olhem comigo a primeira oração. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. É uma oração aqui. Aí vem agora a conjunção importante, que no grego é de, e para o nosso português é porém. Ela é adversativa, mas ela trabalha aqui concomitantemente no texto para unir as duas ideias. A segunda oração é essa. Porém, está vendo aí? Porém, é uma adversativa aqui. Eles estão ali olhando e admirando, porém, adversativamente, o povo lhe tributava grande admiração. Então, estão olhando, não querem ficar perto, mas admiram. Parece um paradoxo. Então, esse porém aqui é um paradoxo. E o que é um paradoxo? Paradoxo é uma coisa que não faz, parece não fazer sentido.
Por quê, meus irmãos? Muitas pessoas admirando-se da reunião dos crentes, mas têm medo ao mesmo tempo. Admiram a reunião dos salvos em Jesus, mas têm medo. Isso é paradoxal. E esse paradoxo, infelizmente, está em muitos corações, no nosso tempo e na nossa realidade. E a gente tem que orar a Deus para que Ele remova esses paradoxos, irmãos. Para alguns comentaristas, o receio deste restante do povo seria derivado daquela experiência, da punição severa que Deus aplicou ao casal Ananias e Safira. Então, se você olhar comigo aí no verso 11, olha aí, volta aí para o verso 11, você vai perceber, aí no finalzinho do verso 11, a informação que Lucas nos deixou, que a notícia daqueles acontecimentos chegou ao conhecimento de todos, ou seja, todo mundo ficou com medo mesmo. Deus não é brincadeira. Então, alguns comentaristas dizem que eles admiravam, olhavam, mas tinham medo de se aproximar. Por quê? Porque a vida deles era superficiais. Eles não eram salvos, não eram crentes, não viviam piedosamente e sabiam que se aproximassem com os corações impiedosos, insinceros, não justificados, eles poderiam ser a próxima vítima. Então, para alguns comentaristas, eles não se aproximavam por causa disso. Admiravam, mas não se aproximavam. Outros diziam, eles estão no pórtico de Salomão. Outros comentaristas dizem assim, irmãos, eles estão no pórtico de Salomão, onde se reúnem muitos líderes religiosos. Então, os discípulos dos líderes religiosos, ao verem a reunião dos crentes ali do lado, eles não querem ir lá para não sofrerem represária religiosa. Eles vão fazer proselitismo, então vão me chamar de prosélito. Eu não quero não. Então eu vou perder muita estima entre os líderes religiosos. Ser da classe dos fariseus, dos saduceus, ser pertencente ao ensino da tradição dos judeus, naquela época era uma coisa muito grande. E você perder aquilo era você ser deserdado, é você ser desconsiderado, é você perder hegemonia. Quem era comerciante ia perder muito no seu comércio. Havia um grande prejuízo em conta ali. E alguns comentaristas apontam isso aí. Uma coisa e outra, irmãos, o ponto que deve capturar nossa atenção aqui, analisando isso, é a admiração, a grande admiração. Porque esta palavra aqui, essa expressão, tributava grande admiração, é a tradução de uma única palavrinha grega, a palavra megálino, que é algo compíscuo. Lembra da palavra compíscuo que eu falei para vocês? Algo admirável, algo louvável, distinto. Então havia esse sentimento de distinção para quem olhava. Essas pessoas são distintas. A admiração aqui, pela parte daqueles que observavam, era porque eles sabiam que aqueles verdadeiros discípulos de Cristo tinham uma manifestação viva, piedosa na sua forma de viver e seguir a Jesus. Quando as pessoas estão admirando a nossa vida e testemunho, é porque eles estão percebendo que em nós há algo distinto, a imagem de Jesus. Se alguém não olha para a igreja do Senhor nesse tempo, uma igreja local, e não vê admiração nem distinção, é porque é uma igreja fria e morta. É porque o convívio entre os irmãos está desapegado, desassociado, desconectado. É porque a imagem de Jesus não está sendo expressiva na face de cada um. As pessoas olham para você e vê tristeza, melancolia, mas o que tem que olhar para você e ver é a alegria do Espírito Santo fluindo em você, porque a imagem de Jesus está contigo. Eles certamente observavam que cada irmão carregava uma face distinta, a face de Cristo, e por isso os apóstolos ensinando era algo admirável. Era algo louvável. Imagine, meus irmãos, aquelas reuniões lindíssimas acontecendo ali no pórtico de Salomão, muitos louvores memoráveis, muitos cânticos, belíssimas orações, a pregação da palavra de Deus. Imagina os apóstolos pregando como Jesus, porque lembra que aqueles homens falavam que, olha, eles estiveram com o Senhor, eles falam como o Messias, como aqueles que chamam de Messias. Imagina a pregação desses homens, a mensagem que eles ouviam, que a multidão ouvia, era algo realmente admirável, completamente distinto dos doutores e mestres da lei, que eram secos, performáticos, sem vidas.
O ensino deles pesava o coração dos seus ouvintes, mas não era um peso que levava a audiência a buscar a face de Deus em arrependimento e fé pela misericordiosa obra do Filho de Deus. Eles não tinham essa mensagem. A mensagem deles era pragmática, legalista. Pesava nos ombros das pessoas uma exigência ritualística para que todos pudessem seguir e assim alcançasse a salvação. Mas o povo de Deus, que era a igreja reunida, tinha uma mensagem sim, era uma mensagem temível sim, porque Deus exige do seu povo santa devoção, é verdade. Mas não era por uma prática sistemática. O padrão elevado moral e espiritualidade que Deus exige do seu povo procede em nós observarmos Jesus Cristo como a nossa figura a ser copiada. Então as pessoas que estavam ali reunidas da igreja, no pórtico de Salomão, queriam imitar a Jesus, queriam parecer com Jesus, e isso não era pesado, era leve, porque não era de acordo com a lei, com os preceitos humanos e a tradição dos anciãos, mas era pela graça e misericórdia de Jesus. Por que vai ser leve para a sua vida e para a minha vida parecer-se mais com Jesus? Porque é a graça dele que nos leva para isso, irmãos. É a graça dele que nos leva. Talvez você ouvindo isso possa dizer: pastor, mas eu estou tão distante disso. Mas eu quero te dizer, a graça te conduz e torna isso leve. É um desafio leve. É um desafio que nos leva também a temer, sim, deve existir temor nisso, não é brincadeira isso aqui que eu estou dizendo, há uma exigência sim, mas se torna leve, porque é a graça que nos conduz, não é a lei, irmãos. A lei pesa, e a gente não consegue andar 1 metro, mas a graça nos faz voar, amém? O resultado disso, meus irmãos, era que Deus Pai era louvado e glorificado. Eu quero que você saiba, que está ouvindo essa mensagem aqui esta manhã, que você não deve ficar apenas observando. Talvez você é um grande observador. Quantas vezes você já veio aqui observar? Quantas vezes você entrou no canal da igreja para observar a mensagem? Fique sabendo que você não pode ficar aqui apenas admirando o que Deus está fazendo na vida das pessoas que são salvas. Você precisa entender o convite do Espírito Santo que Ele está fazendo aqui por meio da pregação do Evangelho. E então, quando você compreender o chamado de Deus, Deus te chamando, se lance completamente aos braços de Jesus. Sem medo, sem receio, sabendo que Ele vai te acolher. Quando você se lançar, Ele vai te abraçar, Ele vai lhe amar, e Ele vai te receber, e Ele vai mudar a sua vida. Você não pode ficar aqui somente admirando de longe como aquele povo. Você precisa se aproximar, se apegar, tornar-se parte da família da fé. Você precisa encontrar na igreja a sua família espiritual. Você precisa encontrar nos irmãos que aqui se reúnem os seus irmãos. No Deus que nós louvamos, glorificamos e cantamos, o seu Pai. Você precisa encontrar em Jesus, aquele que entregou a sua vida numa cruz, o seu único e exclusivo Salvador. Então não dá para você ficar somente observando. Você precisa se lançar, se agarrar, se apegar, sedimentar-se a Jesus, colar-se a Cristo. E a quem Ele se apega, nunca mais Ele separa. Ele nunca mais te deixará, você nunca se sentirá só. E antes que pudéssemos, qualquer leitor desavisado pudesse pensar que o empecilho, isso poderia ser um empecilho da igreja, porque Lucas havia dito que muita gente não queria se aproximar, antes que a gente pensasse, então isso é um empecilho para o crescimento da igreja, Lucas já nos traz aqui que a graça era presente no meio da igreja e que, meus irmãos, uma igreja santa, apegada um ao outro, apegado a Cristo, ela cresce naturalmente. Veja aí o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A igreja não parava de crescer, por quê? Porque o evangelho não parava de ser pregado.
Quando o evangelho é pregado, a igreja cresce naturalmente. Como é que vai ser isso, pastor? Deus é que dá velocidade, irmão. O que importa é que os mensageiros continuem pregando a verdade. E Deus vai acrescentando segundo a sua graça. Então essa igreja vai crescer, está crescendo, porque estamos pregando fielmente a palavra de Deus. E como é que vai ser? Vai lotar de uma hora para outra em um ano? Não sabemos. Não temos categorias para isso. Mas o nosso dever e compromisso é pregar a verdade. Quando Wilton prega, como Lucas, como Ícaro, como Danilo, como Cangirana, como tantos que vêm aqui trazer a mensagem de Deus, pregam, manter-se pregando o evangelho. E quando eles estavam pregando, o Espírito Santo estava atuando, convencendo corações de homens e de mulheres. E isso aqui, meus irmãos, é algo singelo e sensível, porque quando a gente olha para a realidade das igrejas hoje, o que mais a gente percebe é uma presença massiva de quê? De mulheres, não é? Não é? Se eu fosse pedir para as mulheres ficarem de pé aqui, a gente ia ver um número bem considerável. E isso é geral, mas parece que esse problema não existia na igreja primitiva. Crescia tanto homens quanto mulheres. O que é isso aqui, irmãos, para a gente entender que a graça salvadora de Cristo atinge o coração de homem e de mulher em cada tempo, em cada geração, e isso é maravilhoso porque Deus está salvando tanto homem quanto mulheres, e eu quero que isso aconteça aqui na nossa igreja. E Deus nos dê esse equilíbrio, tanto homens como mulheres, jovens moças, jovens rapazes, adolescentes e crianças, idosos, homens e mulheres, chegando ao conhecimento da graça pela pregação do evangelho. E que haja esse equilíbrio, e o Senhor faça assim nesse tempo, que seja este o nosso testemunho local como igreja. Agora vejam comigo o verso 15 e 16. Lucas vai retomar a temática dos sinais e prodígios. E ele vai, a partir dos dados que ele colheu, porque esse aqui é registro de pesquisas, viu, irmãos? É um livro histórico. E ele vai destacar que o apóstolo Pedro, lembra que eu disse para vocês que esta fase do livro de Atos se destaca muito Pedro? Pedro está aqui realizando algo similar ao que Jesus fez. Vamos ver aqui, irmãos. Verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse de alguns deles. O apóstolo Pedro foi dotado pelo Espírito Santo para realizar este tipo de sinal e prodígio muito específico, que não era comum, como eu venho dizendo aos irmãos. O texto não nos informa aqui, queridos, que os demais apóstolos possuíam essa mesma habilidade. A gente não sabe, a gente não pode dizer com clareza isso, mas o texto está falando explicitamente de uma pessoa, que é o Pedro, Pedrão, né? O apóstolo Pedro tem essa condição aí, que Deus deu a ele, de realizar milagres nesta natureza aqui. Mas o que precisamos ter em mente aqui, com maturidade, ao olharmos esse texto e sermos sensíveis, é um detalhe, irmãos. Não era a sombra de Pedro que fazia o milagre, tá bom? Não era a sombra de Pedro que realizava o milagre. Quando Lucas está registrando isso, ele não quer dizer que a sombra de Pedro, a projeção da sombra de Pedro é que curava. Estava acontecendo isso, mas não era a sombra em si mesma. Era a virtude do Senhor que emanava para cumprir, naquela hora, trazendo restauração, trazendo alívio, cura e libertação para uma multidão aflita. Que fluía era a graça de Deus. E como é que Lucas quer que a gente compreenda isso? Aí ele dá essa... Ele fala isso, que quando Pedro passava, a sombra é para dizer que a graça fluía. A graça de Cristo fluía e os enfermos eram curados. Então a gente não deve pensar que agora a gente vai ter que andar por aqui no lugar que a sombra passa, porque as pessoas vão ser curadas com a minha sombra. Que petulância. Qual é a semelhança aqui, irmãos? Lembra que quando Jesus estava caminhando por uma das ruas de Jerusalém para ir salvar a filha de Jairo da morte? Lembram dessa passagem?
E quando ele estava passando, meus irmãos queridos, vocês lembram muito bem que tinha uma mulher que tinha 12 anos que sofria de hemorragia. E ela tinha gastado tudo e ninguém pôde curar. Ela buscou os maiores recursos, buscou os melhores médicos e ninguém curou. Ela gastou tudo que tinha. Ela empobreceu na busca pela saúde. E Jesus estava andando como um homem, movido pelo Espírito Santo. Essa mulher vem por trás, toca nas orlas da sua roupa. E Jesus, percebendo, o texto diz que saiu dele virtude, não foi a roupa. Ele disse: quem me tocou? Lembra desse texto, irmãos? Como é que Jesus diz quem me tocou? Ele é homem, vivendo da dependência. Ele é homem Deus, sim, mas é homem na dependência do Espírito Santo, e ele não sabia mesmo quem tocou. Por isso que ele perguntou. Ele não mentiu, ele não quis dar uma de gatinho ali, não. Quem me tocou? Pedro ainda disse, e os discípulos: não, como é que você vai dizer isso, Senhor? Todo mundo está aqui te apertando, que todo mundo quer te pegar, e você diz quem me tocou. Eu senti sair poder, virtude. A semelhança está aqui, irmãos. Quando aquela mulher tocou na orla, não era o pano, a roupa de Jesus, mas era a virtude que fluía de Jesus. A operosidade do Espírito Santo realizando os milagres na instrumentalidade do Filho de Deus. E aquela mulher, você já sabe, foi livre da sua aflição. E Jesus disse para ela, ela não foi curada apenas fisicamente. O que Jesus disse para ela? Vai, a tua fé te salvou. Siga em paz, filha. Então, a semelhança desse fato aqui é com Pedro. Não era os panos de Cristo e nem a sombra de Pedro. Era a graça do Espírito Santo fluindo na vida destes servos. Quem registrou isso que eu falei para vocês também foi Lucas, viu? As multidões, ao ouvirem, irmãos, que isso estava acontecendo, o que eles faziam? Vamos levar todo mundo para lá. Vamos levar todo mundo. Então eles começaram a montar lugares para colocar as pessoas paralíticas, os doentes, todo tipo de doença. E gente possessa por demônios. Veja aí o verso 16. Olhem o texto. Afluía também muita gente das circunvizinhanças, ou das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espírito imundo. E todos os endemoniados, todos os doentes eram curados e libertos. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Há alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Olha para esse texto e creia, não há nada impossível para Deus. Algo semelhante também, eu quero que você veja comigo, vai lá no capítulo 19, a gente ainda vai chegar lá, mas vai no capítulo 19, verso 11 e 12. Eu quero mostrar para você que isso não aconteceu somente com Pedro. Ali, entre os demais apóstolos, a gente só tem informação de Pedro, mas lá na frente, Lucas escolheu informações e colocou no capítulo 19 aqui, que Paulo também realizava, foi dotado por Deus para isso. Olha como o texto começa dizendo, verso 11, capítulo 19. Quem concedeu? Eu estou lendo na NVT. Bota a NVT aí, por favor. Quem concedeu? Deus concedeu. É Deus quem deu, irmãos, aos apóstolos. Os apóstolos bíblicos. Deus deu poder a Paulo, né? Concedeu a Paulo o poder para realizar milagres extraordinários. Não era qualquer milagre. Extraordinários. Olha, quando lenços e aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos e estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Lembrem-se, não eram os aventais nem o lenço de Paulo, era a graça de Deus que fluía na vida deste homem para alcançar aquelas multidões que estavam aflitas. Uma coisa a gente tem por certo aqui, irmãos. Você pode se perguntar, por que Deus está fazendo isso? Usando essas coisas. Sombra, panos. A gente não tem todas as categorias para poder dizer por que Ele fez isso. Mas uma coisa a gente pode ter certeza olhando para esses textos. Havia uma multidão de pessoas sofridas. E pelo menos, só Pedro tinha essa condição de fazer coisas assim. Nesse nível aí, irmãos, dessa natureza. Ou Paulo lá no verso 19. E Deus usava esses recursos para atingir o maior número de pessoas possíveis, porque Deus é gracioso e usa o que Ele quer. Ele não usou uma mula? Não foi?
não usou uma mula, ele usa o que ele quer. Se ele usou um animal, ele pode usar uma sombra, ele pode usar um pano, ele pode usar o que quiser. Ele é Deus aqui, no texto bíblico, viu? Aqui. Ele faz o que ele quer. E nós nos maravilhamos com o que ele faz. Nos admiramos com o que ele faz. Caminhando aqui para as minhas palavras finais. O que nós precisamos compreender, meus irmãos? É que passagens como essa não nos dá o direito de exigir que isso seja repetido. Um crente consciente não vai ficar querendo exigir de Deus que isso seja repetido. Então agora a gente vai pegar e colocar leitos aqui no campo da igreja e reunir todos os doentes de Simões Filhos, porque o texto diz que isso acontece. Não. Isso é imprudência. Isso é loucura. A gente não pode exigir que essas coisas sejam repetidas. Primeiro, que os verdadeiros apóstolos que o Senhor dotou desses sinais e prodígios e operações de sinais extraordinários já não estão mais aqui entre nós. Pedro, Paulo e outros já estão nos céus há muitos anos. Então a gente não tem apóstolos mais, irmãos. Ah, mas e o apóstolo? E aquele que tem o topete? E o que usa um chapéu de cowboy? E o que vive com roupa de pano de saco? Falsos profetas, falsos apóstolos. É, pastor? É. Ah, mas eu sigo. Saia. Desista. Ah, mas eu gosto da performance dele. Ele ora bonitinho lá. Cai fora. Caia fora. Ah, mas ele fala com aquela autoridade. Falsos profetas, falsos apóstolos desta geração, meus irmãos, lançam mãos de passagens como essas e dizem, arrogam que possuem habilidades dotadas pelo Senhor, mas eles são, na verdade, mercenários, lobos vorazes, charlatões da fé, afastando uma multidão da verdade e frustrando uma multidão de ouvintes com os seus lábios, que eles nunca ouvirão da parte deles nada verdadeiro do Evangelho. Eles não têm o Evangelho para pregar, eles não conhecem o Evangelho. Um dia Paulo escrevendo, eu quero que você leia comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao verso 12. Um dia Paulo escrevendo aos Tessalonicenses a respeito de o anticristo escatológico, este tal iníquo que há de surgir, que enganará muitos com sinais e prodígios, pela eficácia de Satanás. Veja o que o texto diz, olha. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia, poder de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios, mas o que, irmãos? Da mentira. Existem sinais e prodígios acontecendo em muitos desses ambientes? Existem. Mas são o quê? São eivados de quê? Da mentira. O inimigo faz milagres e prodígios? Faz, irmãos. As pessoas ficam admiradas com isso? Ficam. Mas cadê a mensagem que ratifica? Cadê? Esses sinais não ratificam nada, porque não tem mensagem verdadeira. Só tem ajuntamento de pessoas sofridas, cegas, incautas da verdade, ludibriadas por essas coisas forjadas por Satanás. Estes sinais mentirosos não ratificam, porque não tem verdade pregada. Há milagre quando a palavra de Deus verdadeiramente é pregada. Paulo está dizendo isso aqui. Veja o verso 10. E com todo engano e injustiça, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. As pessoas não estão buscando. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele virá
E você já tem os adeptos deles hoje aqui, mas está faltando o chefão, né? O que eu chamo, o chefão escatológico, o anticristo chefão. Ele ainda vai chegar, mas ele já tem os seus pequenos anticristos, que está iludindo muitos, porque esses muitos não querem a verdade, irmãos. O que eles querem é a satisfação apenas. O que eles querem é uma casa nova, é um carro novo, é uma mulher, é um marido. É simplesmente a cura de um problema, a solução financeira. O que eles querem é isso. Eles não querem a palavra. E o que Deus fala? Verso 11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda. Quem é que manda? Quem é que manda? Deus lhe manda, lhes ordena. Lembra de Romanos que a gente está pregando de noite? Entrega. A operação do erro para darem crédito ao quê? A mentira. Ao pai da mentira, a Satanás. Então eles acreditam e botam faixa na testa. Eles dizem, vamos lá, que lá acontece, sua vida vai mudar, porque o fulano vai dizer, ele vai mostrar a sua realidade, ele vai revelar. Caia fora disso, a fim de serem julgados. O que essas pessoas serão julgadas? Todos quanto não deram créditos à verdade, a palavra de Deus. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. O prazer deles não é a palavra de Deus. Mas se nós temos o prazer da palavra de Deus, o Senhor vai operar no nosso meio. A verdade opera no nosso meio, meus irmãos. Por isso, amados, todas as vezes que você vê ou ouve falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos curandeiros realizando milagres, tudo aquilo ali é obra do engano, tudo ali é obra de demônios, porque não tem o evangelho, não tem obra de Deus, não tem a operação divina para ratificar nada, porque não tem verdade sendo ensinada. As pessoas estão seguindo esses homens e estão debaixo do juízo de Deus. Oremos, irmãos, para que o Senhor leve o evangelho verdadeiro a cada coração dessas pessoas e elas saiam desse transe. Acordem, encontrem uma igreja santa, uma igreja verdadeira. Não precisa ser só aqui não estou dizendo que a nossa igreja é a única igreja, não é isso não. Eles encontrem uma igreja verdadeira que pode estar em algum lugar aqui em Simões Filho. Oremos por isso, irmãos. Mas a gente sabe que isso vai acontecer sempre. Nosso lugar é orar. Entretanto, o Senhor continua ainda hoje curando muitos enfermos. Você crê? O Senhor continua ressuscitando muitos mortos espirituais, libertando muitos oprimidos e possessos pelo diabo através da pregação do Evangelho. E quem ouvir a pregação viverá para sempre e será curado e liberto. Hoje não nos falta neste mundo, são falsos pregadores, forjadores de milagres, que ludibriam grande massa. Vivem o tempo todo eivados pelo engano, pseudos milagres sendo entregues e vivem por essas ações, o espírito do engano e do erro, a falsidade de Satanás operando nos falsos púlpitos. Não caiam no canto do vigário, não caia nessas emoções, não queira se emocionar. A palavra de Deus é inteligível. Não queira aceitar os espíritos enganadores, não acolham eles, não sigam eles, mas se apeguem no Senhor Todo-Poderoso, que continua realizando milagres pela obra fiel da sua palavra sendo exposta, quando nós denunciamos o pecado e o agrilhão do inferno é quebrado dos braços, do jugo, do pescoço de muitas pessoas, é retirada e os pecadores renascem para Cristo. O grande milagre, irmãos, que nós proclamamos hoje é quando um pecador se arrepende. Assim, Deus é poderoso para curar o câncer. Deus é poderoso para curar as sequelas de um AVC. Deus é poderoso para trazer vista aos cegos, fazerem coxos andarem, fazer com que muitos que perderam movimentos recuperem movimentos. Ele é poderoso para restaurar o sistema nervoso, restaurar o seu sistema imunológico. Ele lhe dá graça para você ter acesso a tratamentos e aí você ter os mais espantosos resultados possíveis da medicina. Deus é poderoso para fazer isso. Você crê nisso? Eu creio que Ele está no nosso meio fazendo isso. Eu não tenho dúvida disso. Você também não tem. Sim,
mas ele é poderoso. E o maior milagre, meus irmãos, que um homem pode experimentar em seu viver é ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, ser perdoado dos seus pecados. Essa é a mensagem e este é o maior sinal. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, para a sua glória. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos agora orar e depois passaremos para a ceia do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que foi exposta, pregada. Obrigado porque o Senhor ainda hoje está ratificando a tua mensagem por meio do milagre de salvar o pecador. E sabemos que o Senhor ainda está operando outros sinais espantosos e maravilhosos quando a tua palavra é ensinada, quando a verdade de Cristo chega ao coração do aflito. Continua, Senhor, operando, e nós te rogamos, abre os ouvidos de muitos que estão sendo enganados. Rogamos a ti, Senhor, que neste mundo em que vivemos, neste tempo em que vivemos, em que muitos estão seguindo falsos profetas, falsos apóstolos, falsos curandeiros, e muitos destes que estão aí possam ser libertos ao ouvirem o convite do Espírito Santo. Não fiquem apenas admirando de longe, mas entrem pela porta do aprisco da verdadeira igreja de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos.